Hoje, para atender a galera da periferia da Zona Leste de São Paulo, do Itaim Paulista, da Escola Vera, nós discutimos História e Geografia. Aqui, na questão 6 do Enem, eu vou ler para vocês a questão 6 do Enem. Sigo o destino que me é imposto, depois de dezenas de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Aspas. Pontinhos. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Getúlio Vargas, Carta, Testamento, Rio de Janeiro, 23 de 8 de 1954. Foi a morte do último governo do Getúlio quando ele se assassina. A questão 6 do Enem pergunta: o contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil. O segundo governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Lembramos que o primeiro é dividido em 3 partes e vai de 1930, a Revolução, até 1945. O segundo governo foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares que o haviam apoiado durante o Estado Novo, a Revolução de 30. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio aponta para a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. B. Tendência de instalação de um governo com o apoio do povo e sob a égide das privatizações. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras. D. Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. E. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo? Olha, gente, a resposta a essa pergunta é a letra A, né? Uma clara existência de conflito ideológico, né? Isso quando ele fala no último item do texto, né? Sobre a Petrobras, né? Um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional, justamente que queria controlar o petróleo brasileiro. Daí a campanha da época, o petróleo é nosso, uma grande campanha. Outra questão que fala dos assuntos que preocupam a galera da Zona Leste de São Paulo, do Itaim Paulista, da Escola Vera, que mistura aqui geografia e história. A questão 7 do Enem, questão 7 do Enem de 2009. A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor, principalmente o mercado externo, conheceu ampliação significativa. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação, responsável pela pequena crise de 1920 e 1921. Em outubro de 1929, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa no preço das ações, o que fez com que muitos investidores ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. A redução da receita tributária que atingiu o Estado fez com que os empréstimos ao exterior fossem suspensos e as dívidas cobradas, e que se criassem também altas tarifas sobre produtos importados, tornando a crise internacional. Texto tirado de Reco, C, História, a crise de 29 e a depressão do capitalismo. Os fatos apresentados permitem inferir que a.
As despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra Mundial levaram à crise de 1929 devido à falta de capital para investimentos. B. O significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu num dos fatores originários da crise de 29. C. A queda dos índices nas bolsas de valores pode ser apontada como causa do aumento dos preços de ações nos Estados Unidos em outubro de 1929. D. A crise de 1929 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção de empréstimos ao exterior e da criação de altas tarifas sobre produtos de origem importada. E a crise de 29 gerou ampliação do mercado consumidor externo e, consequentemente, um crescimento industrial e agrícola nos Estados Unidos. Aqui a melhor resposta é a letra B, que fala do crescimento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, certo? Que vai gerar uma onda de especulação que deságua na crise de 29. Então a resposta é letra B. Gente, lembre-se, no Enem, leia atentamente a questão e não se perca pelas encruzilhadas do caminho. Leia atentamente e busque a resposta simples, mas antes da resposta simples, busque encontrar na sua leitura da questão do Enem a pergunta simples, aquela que interessa. Um grande abraço.